Alô, ihr Lieben! Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Nosso assunto de hoje é moderno, tecnológico, potente, seguro e muito, muito rápido. Já sabe do que nós vamos falar? Então, eu sou Manuela Vasconcelos, sua professora de alemão. Estou aqui para facilitar seu estudo de um jeito contextualizado. Você aprende alemão com gramática e estruturas através de temas que você ama. Fique conosco até o final desse vídeo e você vai conhecer características das marcas alemãs e da história, da influência dessas marcas até no nosso Brasil. Você sabia de tudo isso aí? Já está inscrito no canal? Inscreva-se já e aproveite para já clicar no sininho das notificações para receber todos os vídeos novos feitos para você e com os quais você aprende todos os dias e tem condição de ser fluente mais rápido. Nós vamos começar a introduzir esse tema falando sobre os 3 gêneros em alemão. Carro é uma palavra neutra em alemão. Nós dizemos das Auto. Não sei se você já ouviu falar em alguma propaganda de alguma das marcas mais importantes da Alemanha que carro é uma palavra neutra. Das Auto. Essa é uma propaganda. Das Auto. Das Auto. Das Auto. Das Auto. Repita comigo. Então, nós temos 3 tipos de palavras em alemão. As palavras neutras, como das Auto. As palavras masculinas, como der Wagen, que também quer dizer carro, der Wagen. Por exemplo, der Lastkraftwagen, quer dizer o caminhão, né? Der Wagen quer dizer carro. Last quer dizer peso. Kraft quer dizer força. Lastkraftwagen é um carro que traz um peso com muita força. Nós dizemos em português, caminhão. Essa é uma palavra masculina. Então nós temos, por exemplo, der Lastkraftwagen. Dizemos der Bus, o ônibus, ou der Zug, o trem. Todas essas palavras masculinas com o artigo masculino der. A palavra trânsito, no sentido de carros na rua, também é uma palavra masculina. Nós dizemos der Verkehr. E temos também as palavras femininas, que têm o artigo die. Exemplos de palavras femininas ligadas ao trânsito são, por exemplo, die U-Bahn. Bahn quer dizer trilho. Die Deutsche Bahn é a maior empresa de veículos, né, de trens mesmo na Alemanha. Die Deutsche Bahn, os trilhos alemães. Die Deutsche Bahn. Die U-Bahn quer dizer metrô. Unter quer dizer embaixo. Über quer dizer em cima. U-Bahn, por que nós dizemos U-Bahn? Porque está ligado a unter, é embaixo da terra, né? Então é unterirdische Bahn. Die unterirdische Bahn. Erde. Die Erde quer dizer a terra. Unterirdisch quer dizer embaixo da terra. Em português, subterrâneo. Você que gosta de carros alemães, já conhece as principais características deles? Então, a primeira, eles são conhecidos pela sua durabilidade. Como se diz durabilidade, resistência, durabilidade em alemão? Nós dizemos Langlebigkeit. Langlebigkeit. As palavras em alemão são formadas como um lego, pequenas partes. Essa palavra aqui é um ótimo exemplo para você entender isso. Lang quer dizer longo, começa com adjetivo. Leben quer dizer viver. Langlebig quer dizer duradouro, que vive muito, que vive longamente. Langlebig. Quando você diz Langlebigkeit, adicionando o sufixo keit ao adjetivo langlebig, você transforma o adjetivo duradouro em durabilidade. Não é divertido? A segunda característica pela qual os carros alemães são muito conhecidos é a potência do motor. Como se diz isso em alemão? Motorleistung in
Pferde stärken. Motor Leistung é a potência do motor, é como esse motor desenvolve o seu trabalho, é como ele performa o seu trabalho de motor Leistung. Então, os carros alemães são conhecidos porque tem muita performance de motor em cavalos. Você tá ligado? Conhece isso daí? Olha aí a característica dos carros alemães. Uma outra característica relevante dos carros alemães é a segurança que eles dão, tanto para o motorista quanto para os passageiros. Como nós dizemos isso? Segurança em alemão se diz Sicherheit. Seguro, sicher. Sicherheit é a segurança. Esse sufixo heit, como Keit, transforma o adjetivo sicher em um nome, Sicherheit. E como é que nós dizemos a segurança que o carro dá tanto ao motorista quanto aos passageiros? Vou dizer para você aqui em alemão. É a segurança oferecida tanto ao motorista quanto aos passageiros pela qualidade do chassis, da carroceria e dos freios. Como é que eu digo essa frase toda em alemão? Vou ler para vocês aqui. Die Sicherheit, die deutschen Autos dem Fahrer und den Passagieren durch die Qualität des Fahrgestells, der Karosserie und der Bremsen gibt. E aqui para você as características de cada marca de carro alemão. Comente aqui se você já teve algum desses carros ou qual é o seu preferido. Qual é o seu favorito? Vamos falar sobre as marcas de carros alemães. Uma marca clássica que é assim uma referência em termos de carros alemães é a marca Mercedes-Benz. Mercedes. Os alemães dizem o C para eles é pronunciado ts. Você pode repetir comigo. Essa é uma marca que é importante também de você aprender a dizer. Porque você aprendendo esse Czinho aqui, você vai ver que é uma diferença. Normalmente, o alemão não usa o C. Ele usa o som K, sempre com K. Essa palavra aqui, Mercedes, é uma palavra francesa, né? Mercedes-Benz. A marca Mercedes é muito conhecida porque foi uma mulher, Berta Benz, uma engenheira que desenvolveu também o primeiro carro e testou o carro numa primeira viagem a longa distância com o carro a 20 km por hora, levando 2 filhos dela que eram adolescentes. Então foi um primeiro trajeto longo com passageiros, né, digamos, que foi a Berta Benz que fez essa viagem. Não só ela desenvolveu também o carro e testou, mas também divulgou esse carro. É um carro de design conservador e tido como um clássico. Berta era a mãe, a esposa de Benz. A filha dela se chamava Mercedes, por isso que o carro se chama Mercedes-Benz. A fundação da primeira fábrica da Mercedes-Benz data de 28 de junho de 1826. Como se diz essa data em alemão? Vocês conhecem os números? Então, die erste Fabrik der Mercedes-Benz wurde am 28. Juni 1826 gegründet. Foi fundada em 28 de junho de 1826. A segunda marca da qual nós vamos falar aqui hoje é a BMW. Em alemão se diz BMW. Bayerische Motorenwerke, ou motores bávaros. A primeira fábrica da BMW foi fundada em 13 de março de 1916. O interessante é que foi a fusão de 2 fabricantes de aviões e depois da Primeira Guerra Mundial foi proibido, né, a fabricação de aviões pelos alemães. Então, todo o parque, todo o equipamento foi utilizado para construir carros e motos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a BMW sobreviveu através da produção de eletrodomésticos.
sabia disso? A terceira marca da qual nós vamos falar agora é a Audi. Você já ouviu falar dessa marca? Foi August Horch que criou a marca Audi em 1910. Audi é a tradução do latim do nome de August Horch. Horch quer dizer ouvir, né? E Audi, né? Audição, Audi. Hoje, a Audi pertence à Volkswagen, você sabia? Também como a Lamborghini e a Ducati. Você já reparou que o logotipo da Audi são 4 anéis? Então, a primeira argola é a Horch, relativa ao fundador da empresa, August Horch. Tem também a da Audi e a da empresa Wanderer. Tem também uma argola que é relativa a uma empresa que se chama Dampfkraftwagen. O que quer dizer isso? Wagen, você já conhece a palavra. Der Wagen é o veículo automotor, o carro. Kraft, nós já falamos aqui, é força. Lastkraftwagen quer dizer um peso puxado com força por um carro, um caminhão, né? E nós temos aqui a palavra Dampfkraftwagen. É um veículo com uma força a vapor. Dampf quer dizer vapor. As primeiras máquinas feitas por essa empresa eram a vapor, bem no início da Revolução Industrial. Então, é uma empresa muito conhecida, chamada DKW, Dampfkraftwagen. Com o tempo, essa empresa passou a produzir veículos a gasolina a 2 tempos, mas a denominação DKW foi mantida. Essas 4 argolas, como você vê, são Horch, Audi, Wanderer e DKW. Eu não sei se você sabe, mas wandern é um verbo que quer dizer passear. Pode ser a pé. Normalmente a gente imagina na natureza, né? Wandern é o verbo com N no final, né? É o infinitivo do verbo. Agora, Wanderer, quando uma palavra termina com R, é uma função ou atribuição masculina, né? E nesse caso é um homem que passeia, né? É o passeador. Essa seria a tradução literal para o português. Essa empresa se chama Wanderer. Essa é a explicação do logotipo. A Porsche é hoje uma das principais marcas de carros